ficar de joelhos nesse momento, mas quem não puder, vamos nos prostrar diante do Todo-Poderoso. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, graças te damos, primeiramente pelo teu Filho amado, Jesus Cristo, pois o Senhor deu ele em prol da raça caída, da humanidade, e trouxe uma promessa de resgate através desse seu Filho amado, Jesus Cristo. Por isso te rendemos graças, louvores, todas as honrarias, pois somos gratos por Ele estar aqui entre nós, mediante seu Santo Espírito. E por isso agradecemos pela vida de cada um dos irmãos aqui presentes, que foram tocados pelo teu Santo Espírito para estar aqui entre nós, ouvir a tua palavra, ser preenchidos pelo teu Santo Espírito, sermos preenchidos por Cristo, o teu Filho amado. Que cada um aqui possa ser abençoado, possa ser preenchido o coração com o teu amor, com a tua paz, com a tua sabedoria, com o teu entendimento. Possamos conhecer mais a ti através desse estudo hoje da tua palavra, possamos compreender os teus propósitos para cada um de nós e suplicamos, ó Pai, neste momento, pela vida dos nossos familiares, daqueles que ainda estão escravos do pecado, ainda não conseguiram enxergar o reino, esse reino celestial que brilha vida, amor, alegria, a paz, a justiça, o perdão, que eles possam deixar de olhar para as riquezas, para as coisas que sufocam, as preocupações com o mundo, sem esperança. Suplicamos aqui, ó Pai, pela vida dos familiares de cada um dos irmãos aqui que ainda estão sedentos da tua palavra, que precisam dar um passo para se arrepender e se entregar inteiramente a ti e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Pai Santo, abençoe neste momento também o nosso querido irmão Marlon, que vai falar neste momento através do teu Santo Espírito. Unja-o com o teu poder, com tua sabedoria, com o teu conhecimento, para que possamos aumentar a nossa fé, vestir as armaduras de Cristo, que é o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, e podemos caminhar com o evangelho da paz e a espada da palavra. E é em nome de Jesus, que é o nome que está sobre todo nome, que oramos neste momento. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Bem, hoje nós continuaremos nas cartas de Paulo, mais precisamente o capítulo 11, onde já estamos praticamente finalizando essa jornada de muito aprendizado. Tem sido gratificante o conhecer desse enredo, dessas pérolas que o Evangelho nos apresenta e que muitas vezes, numa leitura rápida, a gente passa por algumas situações onde a gente não consegue, né, tirar os devidos proveitos e as lições necessárias para a nossa jornada, para o nosso crescimento espiritual. Então, eu já convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 11 de 2 Coríntios, e aqui vamos à leitura. Para a glória do nosso Deus. Nesse momento, Paulo ele continua ali a sua defesa, né, em prol do Evangelho, uma vez que ele estava em uma situação completamente adversa, mas contudo Deus supriu todas as suas necessidades. Então, o versículo 1 está escrito: Quisera eu me suportasseis por um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado
para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com as suas astúcias, assim também sejas corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Se na verdade, vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espíritos diferentes que não tendes recebido, ou o evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora sejas falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltado, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outra igreja, recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirado esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? E por que não vos amo? Deus sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasiões àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloria. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me, e posto que muitos se gloriem segundo a carne, eu também me gloriarei, porque sendo vós sensato, de boa mente, tolerais os insensatos, tolerais que vos escravize, que vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais.
em trabalho, de muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus umas 40 de açoite, menos um. Fui 3 vezes futigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia. Passei na varagem do mar, e em jornada, muitas vezes em perigos de rio, em perigos de salteadores, em perigo entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar e em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília e muitas vezes em fome e sede, em jejum e muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente: as preocupações com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não me enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de me gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador, proposto ao rei Aretas, montou guarda na cidade dos damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrou das suas mãos. Amém por isso. Oremos mais uma vez. Pai Santo, em tuas santas mãos colocamos as nossas vidas, suplicamos por tua graça e por tua misericórdia. Pedimos que através do teu Espírito, meu Pai, o Senhor nos conduza em tudo aquilo que devemos realizar nesses últimos dias. Contudo, clamamos por tua misericórdia sobre os nossos familiares e de modo muito especial, meu Pai, com os nossos pequenos, os nossos idosos, muitas vezes fragilizados e indefesos. Suplicamos que a tua graça, a tua misericórdia seja com todos nós. Em nome de Jesus que te oramos e te agradecemos. Amém. Bem, meus irmãos, então nesses primeiros 6 versículos, Paulo ele tem uma preocupação aqui com aquilo que estava acerando ali os irmãos de Corinto, que seria os enganos introduzidos pelos falsos mestres, pelos falsos líderes. E, entre muitas coisas, Paulo exortou sobre o evangelho do qual ele havia pregado. E ele havia, de fato, ali se preocupado e persuadido muitas vezes os seus irmãos, porque muitos deles haviam saído do paganismo, conhecido o cristianismo, e Paulo tinha bastante receio de que eles pudessem novamente voltar para a estrutura da qual eles estavam. E assim poderia ter a sua mente corrompida e apartada da simplicidade e da pureza do Evangelho de Cristo. Então Paulo diz, no versículo 2, porque por zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, Paulo ele tinha uma preocupação de apresentar a sua igreja, apresentar os seus irmãos como uma virgem, como uma igreja imaculada.
da qual Cristo prometeu voltar e resgatar para si. Então, esse era o papel de Paulo ali com seus irmãos. E ele ali, preocupado com os enganos que havia adentrado na igreja primitiva, ele disse, mas receio, que assim como a serpente enganou Eva, e com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. E se aparte da simplicidade e da pureza do Evangelho. Então, essas eram as preocupações que Paulo tinha com os seus irmãos em Corinto. Porque não havia absolutamente nada que Paulo não pudesse ter pregado, ensinado, exortado aos irmãos de Corinto, e não somente os irmãos de Corinto, mas todas as igrejas por onde ele andou. Então, a preocupação de Paulo é que pudesse haver um outro evangelho, e como de fato havia outro evangelho, e que não era o do Senhor Jesus Cristo, do qual ele não havia recebido. E os versos 4 ele disse, se na verdade, vindo alguém pregar a outro Jesus que não temos pregado, ou se aceita um espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, o capítulo 1, do verso 6 ao 9, está escrito, admira-me que estejais passando tão depressa aqueles que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão o que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então Paulo ele tinha essa preocupação por toda a região de onde ele passou e de onde ele fundou uma igreja, de que as pessoas pudessem manter-se firme na palavra que havia recebido dele, uma vez que ele recebeu esse ministério do próprio Senhor Jesus Cristo. E nos dias que vivemos, dias atuais, veja quantas coisas têm surgido. A internet, por exemplo, do qual o meio a gente hoje utiliza, até mesmo para pregar o evangelho, pode surgir vários enganos. E ninguém está livre disso. Os falsos enganos também estão por todas as partes, estão dentro das igrejas, que voltou ao paganismo. Então, Paulo ele estava exortando os seus irmãos a não receber um evangelho que fosse diferente daquilo que ele havia pregado. E o verso 5 diz, porque suponho que em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E o verso 6, e embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Então não havia absolutamente nada que ele não houvesse trazido da parte do Senhor para os seus irmãos em Coríntios e em todas as igrejas das quais ele ali é o co-fundador. Os versos 7 em diante, Paulo ele pergunta para os seus irmãos se ele havia cometido algum pecado pelo fato dele viver de forma humilde, né? Pelo fato dele não depender dos irmãos, uma vez que ele tinha sua profissão e muitas das vezes ele era suprido pelos irmãos ali da Acaia, que vieram da Macedônia. E os versos 13 em diante, Paulo aqui faz uma das grandes recomendações sobre os irmãos de Corinto. Porque tais são os falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. O Senhor Jesus,
em Mateus 24, no seu sermão profético, ele disse, no versículo 4, vede que ninguém vos engane. E o verso 5 diz, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. O verso 11 diz, e levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E os versos 24 diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígio para enganar, se possível, os eleitos, os escolhidos. E seguindo o passo de Cristo, Paulo aqui, ele admoesta os seus irmãos em Coríntios para os falsos ensinos, para os falsos milagres. E como isso tem aplicação para os nossos dias. Uma vez que os falsos milagres, os milagres fraudulentos, os falsos sinais, ele vem continuamente sendo operado no meio do cristianismo. E Paulo ele disse, não é de se admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não há possibilidade de identificar os falsos sinais se não conhecermos os sinais verdadeiros. Está tudo programado para os dias que vivemos, aonde a besta do Apocalipse irá operar grandes sinais, de maneira que até fogo vai fazer descer dos céus, diante dos homens. E a grande arma desse arqui-inimigo é a sedução. Seduzir todos os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que ele foi dado a executar diante da besta. E dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam a imagem, a besta, aquele cuja ferida mortal sobreviveu. Apocalipse capítulo 13, versículo 13 ao 14. Não bastasse a pressão que haverá nos nossos dias, assim como houvera nos dias de Paulo, os sinais, os enganos, os milagres, operado pelos falsos ministros, sobre a supervisão e sobre a ordem de Satanás. O verso 15 ele diz, de 2 Coríntios 11, não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Irmãos, quando nós olhamos para as supremas cortes do mundo, não vemos nada de Deus nesses ministros. E Paulo continua a sua defesa. E agora ele vê o abandono e o sofrimento por amor ao Evangelho. De igual modo, o Senhor Jesus Cristo, quando aqui andou entre os homens, exemplificou de como é ruim, de como é duro ser abandonado. E em João capítulo 6, e os versículos 60 em diante está escrito, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou, isto vos escandaliza? E que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem havia de trair. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se o Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis vós também vós retirar-vos? Respondeu Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus.
replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para o trair. Judas aqui é um símbolo daqueles que nos últimos dias estarão comprando e vendendo. A representação de Judas é aqueles que estão de olho nas coisas terrenas. E passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima, e dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhes disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazem estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. E muitas vezes essa obra de Deus manifesta naqueles que aguardam a vinda de Jesus, que tem o testemunho de Jesus, é um contraste com aqueles que não amam a sua vinda. E por essa razão, somos abandonados. Disseram Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Percebe? O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito, e que as suas obras são más. Esse é o contraste dos últimos dias. As obras dos santos de Deus em contraste com as obras dos filhos do mundo. E Paulo aqui, um tipo de Cristo nos últimos dias, a partir do versículo 16, diz: outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se penseis, recebi como insensato, para que também me glorie um pouco. E assim como Cristo estava entre os falsos mestres, em perigo neste mundo, Paulo também se encontrava de igual modo. Mas ainda assim, não se acovardou. Prosseguiu pregando o evangelho, de modo que o seu testemunho foi verdadeiro. E em Filipenses capítulo 1, e o versículo 12 em diante, está escrito: quero ainda, irmãos, certificados de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas, e toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulado no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por porfia, outros, porém, fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabemos que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aquele, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em liberdade, segundo a minha ardente expectativa, a esperança de que em nada serei envergonhado. Antes,
com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E o apóstolo também, na sua caminhada, advertiu o jovem Timóteo, alertou ele qual seria o caráter dos homens dos últimos dias. E mesmo Paulo, tendo a visão daquilo que ocorria nos seus dias, isso se aplica muito mais a nós hoje. E o verso 5 do capítulo 3 de 2 Timóteo, Paulo diz, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge deste. Depois de Paulo listar o caráter dos homens nos últimos dias, ele diz, foge da forma de piedade. Por fim, assim como Cristo foi abandonado pelos seus discípulos, Paulo também foi abandonado. O capítulo 4 de 2 Timóteo, Paulo faz um apelo a Timóteo e diz, capítulo 4, verso 9, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E Demas aqui é um símbolo daqueles que abandonarão a mensagem nos últimos dias, porque amou mais o mundo e as coisas que há no mundo. Ele disse, Cretense foi para a Galácia, Tito foi para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tiníquio, mandai-o até Efésio. Quando vieres, traz a capa que eu deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como livros, especialmente pergaminho. E mesmo condenado à morte, Paulo ainda desejava estudar as Escrituras. Ele diz no verso 14, Alexandre o letroeiro causou-me muitos males, e o Senhor dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira fase, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida. Ainda que sejamos abandonados e seremos abandonados, Cristo nunca nos abandona. Deus nunca nos abandona. E aquilo ao qual fomos chamados e fomos proposto, Ele é poderoso para nos fazer plenamente cumprir todo o seu propósito. E o ministério de Paulo se cumpriu e Deus o livrou, conforme Paulo disse, da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo ao seu reino celestial. Oh, bendita esperança! Então Paulo, ele combateu o bom combate, guardou a carreira, completou a carreira, guardou a fé. Partiu para a glória na certeza de que a coroa da justiça lhe era guardada. E agora ele aguarda o retorno do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele amou a vinda de Cristo mais do que a sua própria vida. Apocalipse 12, verso 11, está escrito, eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. E eu finalizo com 2 Coríntios capítulo 1, e o verso 4 em diante, onde está escrito, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar
os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós é estar firme, sabendo que, como sois participantes do sofrimento, assim sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença da morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações em nosso favor, para que por muito seja dado a graça a nosso respeito, pelo benefício em que nos foi concedido por meio de muitos. Essa é a mensagem que nós temos da parte do nosso Deus para todos nós, meus queridos irmãos. E que Deus abençoe a todos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar o meu irmão Atlas para fazer essa oração final, se possível. Amém, meu irmão. Só um momento. Pai Santo e amado, louvamos o teu santo nome, porque o Senhor nos agraciou, meu Deus, com a sua palavra, que foi entoada através do seu servo, irmão Marlon. Que o Senhor possa se adentrar, meu Deus, em nosso coração. Possamos, meu Deus, exercer conforme a tua vontade, com a plena certeza de que o Senhor nunca nos abandona. Que a esperança e a fé, através do teu Santo Espírito, possa resplandecer sobre as nossas vidas, em que podemos, meu Pai, possamos entender que o Senhor está à frente, meu Deus, de todas as coisas. Possamos ter a fé, que possamos ter a esperança e que possamos ter o amor, de que o Senhor sempre permanecerá conosco. Nos ajude, meu Pai, nas nossas fraquezas, nas nossas tribulações. Que o teu Santo Espírito nos encha de força, de esperança, de fé, e que assim o teu santo nome possa ser glorificado em nossas vidas. Permaneça conosco, meu Pai, essa noite, nos dê uma boa noite de descanso, de restauração. Em nome de Cristo é que eu te peço, que eu te oro e te agradeço por tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Deus conceda uma boa noite de descanso em nome de Jesus.